Bom, olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui com a continuação das nossas aulas. O que a gente vai fazer hoje, certo? Na aula passada, nós vimos que a gente vai acrescentar duas novas transformações quando eu estou falando de transformações gasosas aplicadas à primeira lei da termodinâmica, correto? Então, na aula passada, a gente viu as isotérmicas, as isovolumétricas e as isobáricas. Fizemos um exercício envolvendo algumas delas, foi uma coisa bem simples. Nessa aula, a gente vai falar em particular dessas outras duas, da adiabática e da cíclica, certo? Que são duas que vão ter uma introdução nova para quem está vindo aí de transformações gasosas. Então, olha só. Transformação adiabática. O que caracteriza uma transformação adiabática? Na transformação adiabática, ela não troca calor com o meio externo, certo? Ou seja, o trabalho é realizado graças à variação da energia interna. Então vamos lá. A equaçãozinha é uma coisa bem simples, né? Eu já até fiz aqui, a gente vai só dar uma analisada. Então olha só, ΔU é igual a Q menos tal, ou seja, variação da energia é igual ao calor menos o trabalho, certo? Só que tá falando aqui para mim, o meu iniciado, que ele não troca calor, ou seja, o meu calor é igual a zero. Então, substituindo isso na nossa fórmula que a gente tem lá da primeira lei da termodinâmica, essa que está aqui em cima, o que a gente tem? Então, que ΔU, ou seja, a variação da energia, é igual a zero, porque esse zero aqui era o calor, certo? Menos tal que é o trabalho. Então, a gente joga... Pode ficar tanto que ΔU é igual a menos tal, ou multiplicando isso aqui por menos 1, vai ficar que tal é igual a menos ΔU, certo? Ou seja, o trabalho é igual a ele mesmo, só que negativo, ok? Bem simples a expressão. Então, olha só. Eu fiz esse mesmo esquema aqui que dá para simbolizar as duas, tá? Então, quando eu tenho, né, um determinado recipiente e o trabalho dele é maior do que zero, certo? Obviamente, pela essa expressão aqui, ó, ΔU vai ser menor do que zero, né? Porque se um é positivo, o outro é negativo. O que está acontecendo, então? Quando o trabalho, né? Quando o sistema exerce um determinado trabalho sobre o meio, tem um abaixamento na temperatura, certo? Ou seja, a temperatura cai. Quando eu tenho o contrário, ou seja, quando eu tenho que ΔU é maior do que zero, né? Logo, T é igual a menos zero, certo? O que acontece? Isso aqui é uma expansão, né? Ele era menor, ficou maior através de uma expansão. E o que vai acontecer é o contrário. Ele é grande e vai ficar pequeno, ou seja, houve uma compressão. Então, por isso que o ΔU é maior do que zero e o trabalho é menor do que zero. Ou seja, porque o meio externo está envolvendo aqui no meio do nosso sistema, ok? E com isso, há um aumento de temperatura. Então, vamos lá, para reforçar. Então, quando eu estou falando de uma expansão, certo? De uma expansão, o que acontece? Numa expansão, abaixa a temperatura, ok? E numa compressão, aumenta a temperatura. Tudo bem? Então, essa, na verdade, é a transformação adiabática. Ela não é muito complicada, é só você ter ideia disso aqui mesmo, que ela não troca calor, logo, a minha expressão vai ser essa aqui, que tal é igual a menos ΔU, ou seja, o trabalho é igual a variação de energia, só que negativo, certo? Que quando eu estou falando de uma expansão do meu sistema, a temperatura é baixa, porque tal é maior do que zero e ΔU é menor do que zero. E quando eu estou falando de uma compressão, aumenta a temperatura, porque tal é menor do que zero e ΔU é maior do que zero. Beleza, fechamos essa parte. A gente vai então para a nossa transformação cíclica. Transformação cíclica, o conceito dela também é bem fácil de a gente estar empregando. Mas o que acontece? Para a gente trabalhar bem com a transformação cíclica, a gente vai ter que ter um conceito muito básico de geometria, que é o cálculo de figuras geométricas, certo? Porque a gente vai trabalhar muito isso. Como assim? Por quê? A gente vai ver agora. Olha só.
Uma transformação cíclica, como o próprio nome está dizendo, é uma transformação que acontece em ciclos, certo? Eu coloquei aqui, os estados finais e iniciais são iguais. Como assim? Se ela é uma transformação em ciclo, vamos supor que eu tenha um quadrado, certo? Aqui. Então, eu tenho meus pontos, eu tenho o ponto A, eu tenho um ponto B, um ponto C e um ponto D, ok? Se uma transformação é em ciclo, ou seja, ela sai de um lugar e volta para esse mesmo lugar, ok? Então, se ela saiu do A, ela vai voltar para o A. É por isso que os estados finais e iniciais são iguais, ok? Então, se eles são iguais, logo a temperatura inicial é igual à temperatura final. Se não tem variação de temperatura, logo não vai ter variação da energia interna, ok? Então, se a energia interna é zero, eu tenho que o calor é igual ao trabalho. Ou seja, todo o calor ele é convertido integralmente em trabalho, ok? Então, vamos lá. Fiz alguns diagramas aqui para a gente estar entendendo melhor graficamente o que a gente está trabalhando, certo? Vamos começar aqui em cima. Quando a gente tem, então, uma expansão, ok? Quando nós temos uma compressão, notem aqui no nosso sinalzinho aqui da setinha, ok? E o que é bem interessante são os ciclos horários e anti-horários. Essa é a parte bem interessante da coisa, tá? Então, a gente observando, isso aqui ele está no sentido horário, certo? Se ele está no sentido horário, ele está em expansão. Lembra que a gente viu aqui em cima? Olha aqui a setinha indo. Então, como a setinha está indo, né? O que vai acontecer aqui? Está em expansão, logo ele recebe calor e logo ele realiza trabalho, ok? Quando um ciclo está no sentido horário. Ou seja, o meu trabalho é maior do que zero. E aqui no meu de baixo ficou um pouco mal desenhado, mas dá para entender que ele é a mesma coisa daqui de cima, tá? Tá no sentido anti-horário, ou seja, é uma compressão. Tá vendo a setinha? Então, ele cede calor e recebe trabalho, ou seja, o meu trabalho é menor do que zero. Coisa importante para ressaltar. Por que eu coloquei o trabalho dentro da nossa figura? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter que ter esse conceito de figuras geométricas? Para calcular o trabalho numa transformação cíclica, eu tenho que descobrir qual que é a área da minha figura, ok? Essa é o grande sacada da parte da transformação cíclica, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo para ficar bem claro para vocês, que aí, aqui para o nosso exemplo, certo? O exemplo é o seguinte: certa quantidade de gás sofre um ciclo de transformações representado no diagrama. Esse diagrama. Calcular o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA em joule e o calor trocado entre o gás e o meio em calorias. Usar 1 cal igual a 4,2 joules. Então, olha só, o que é interessante aqui a gente já começando a fazer, certo? É interessante a gente pegar aqui e ver que se é um ciclo, primeira coisa, né? Se é um ciclo, ΔU, que é a variação da minha energia, vai ser zero. Lembra lá que a gente falou que quando que ela volta sempre para o mesmo ponto, então não tem variação de temperatura? Se não tem variação de temperatura, obviamente não tem variação da energia. Então, beleza, partindo disso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, observar que ele está falando que isso aqui é um triângulo, né? Notável pra gente que isso é um triângulo. Aí ele tem aqui, olha só, A, B, C. Então, ele está falando que ele está saindo de A para B, de B para C e de C para A, certo? Então, se ele está fazendo esse ciclo, o nosso ponto de referência é o ponto A, ok? Então, vamos lá. Falei para vocês que a área de um triângulo, né, que a gente vai usar aqui o trabalho, é a área do triângulo, certo? É a área, no caso, é a área, e neste caso é a área do triângulo. Então, vamos voltar lá na matemáticazinha básica. Então, o meu
trabalho, que é o meu tal, é igual à área da figura. Certo? Se a figura, neste caso, ela é um triângulo, então vou colocar aqui até de uma cor diferente, que então aqui se trata de um triângulo, ok? Como que eu calculo, então, a área de um triângulo? A área é igual a base, né? Vezes a altura. Isso aqui tem que ser dividido para 2. Isso aqui é minha área certinho, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai ter que observar esses números aqui, ok? Que está me dando qual que é as regiões do meu triângulo. Ou seja, 2, 6, 10 à quinta e 4 vezes 10 à quinta, ok? Então, vamos lá. A base. Vamos à nossa base. Tal. Certo? Vai ser igual a base vezes altura dividido para 2. Então, vamos lá. Vai ficar, então, o seguinte. Vai ficar aqui 3 dentro do nosso parêntese vezes 10 à quinta. Isso aqui vai multiplicar o 4 e vamos dividir isso aqui por 2, que é o que está aqui embaixo, certo? Então, olha só, basicamente o que eu fiz, certo? De 1 para 4 a gente tem o 3, o 4 é o que está aqui em cima, vai ficar do lado de fora, 10 à quinta por conta disso aqui. A variação daqui para cá, certo? De 2 para 6, 4, por isso que ele está aqui fora. A variação daqui até aqui é 3 vezes 10 à quinta, ok? É por isso que está aparecendo aqui. Recapitulando, então, a gente pegou a base, que é essa parte aqui de baixo, certo? Que vai de 2 a 6. 6 menos 2 é 4. Então, a minha base vale 4. Que multiplica, né? Isso aqui significa uma multiplicação. A minha altura. A altura é essa parte que está aqui subindo, né? É o meu eixo Y. Então, a minha altura, ela está indo de 10 à quinta, 1 vezes 10 à quinta, que é a mesma coisa que 10 à quinta, que vai até 4 vezes 10 à quinta. 4 menos 1, 3. Então, ficou 3 vezes 10 à quinta, que está aqui dentro, simbolizando a minha altura, ok? Então, essa é a primeira parte, uma parte bem mais básica. O que a gente vai fazer, então? A gente vai começar a calcular isso aqui tudo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer a nossa divisão, certo? Divide 4 para 2, né? Então, vai ficar apenas que tal é igual a 2, que multiplica 3 vezes 10 à quinta. 2 que multiplica 3, tá falando para mim, então, que tal é igual a 6 vezes 10 à quinta joule. Encontramos, então, o meu trabalho, que é essa área que estava aqui dentro, ok? Essa é a área do meu trabalho. Então, beleza. Então, a gente já calculou qual que é o meu trabalho. Então, eu quero, então, saber agora qual é o calor trocado, ok? Então, vamos lá. Num ciclo, como a gente já viu anteriormente, num ciclo, como o meu delta U é igual a 0, logo o meu calor vai ser igual ao meu trabalho, certo? Relaçãozinha simples. Então, só que eu tenho um pequeno problema, porque o exercício ele não está me pedindo o calor em joule, ele está pedindo apenas o trabalho em joule. Ele está pedindo o calor em calorias, certo? Ele deu aqui pra gente a nossa unidade de conversão. E é isso que a gente vai fazer agora. Sempre ficando muito atento à conversão de unidade, tá? É um peguinha que pega muita gente. Então, vamos lá. Então, eu sei que Q, certo? É 6 vezes 10 à quinta joule, tá? Então, a gente transforma isso aqui. 6 vezes
10 à quinta dividido para 4,2. Por quê? Quando eu estou transformando cal em joule, a gente multiplica. E o contrário, a gente divide, certo? Então, isso aqui, a gente, na verdade, vai dividir isso aqui para isso aqui, certo? E vai deixar o 10 à quinta, né? Que é o mais certo a se fazer. Então, vai ficar aqui que 6 dividido para 4,2 vai dar 1,4 vezes 10 à quinta cal, ok? Então, isso aqui é a nossa resposta, tá bom? Nas duas perguntas. O trabalho é 6 vezes 10 à quinta joules e o calor é 1,4 vezes 10 à quinta cal, ok? Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer a lista também disponibilizada no Moodle. Até mais!